A Polícia Federal ofereceu uma denúncia acusando de conluio o Eduardo, o Bolsonaro e o Malafaia, e os áudios mostraram que eles não concordavam entre si. Que tipo de organização é essa? Eu vou detalhar os pontos mais críticos e inacreditáveis, porque é importante a gente expor além da narrativa da Rede Lula. Mas de imediato já lanço minhas considerações de vista. Alexandre sancionado, especulação de novas sanções a outros ministros. Flávio Dino tentando salvar Alexandre derrubando ações da Bolsa Brasileira na casa dos bilhões. Ministro sem visto, Padilha sem visto, PGR sem visto, Pacheco sem visto. Oposição dominando a CPMI, que tem como um dos alvos principais o irmão do Lula. Redes sociais apresentando documentos que reforçam a investigação da Seção 301. Alexandre dando entrevistas para Reuters e sendo respondido pelo Tesouro Americano de que meu amigo, você está muito enganado. Também teve a entrevista do Washington Post em que Alexandre meio que desafia o Trump, que agora está chegando à mesa da Casa Branca. Deixa eu começar a lista de não crimes, como por exemplo o pedido de asilo do Bolsonaro à Argentina. Primeiro pequeno gafanhoto, pedir asilo político faz parte do direito internacional. Qualquer pessoa que se sinta perseguida, inclusive por posições políticas, pode, se quiser, solicitar asilo. Essa é a fuga universal da ditadura. E nem forçando muito a barra teria cheiro de crime. Ah, mas isso pode configurar uma tentativa de fuga do Bolsonaro. Meu amigo, a última vez que esse documento foi mexido foi em fevereiro de 2024, há um ano e meio atrás. E mais. LGPD, já que os números de telefones das pessoas foram expostos na tora. Mas vai além disso. Em mensagens, o Eduardo aconselha o Bolsonaro a descartar o Tarcísio em 2023. Qual o indício de crime numa conversa dessas? Nenhum. Mas Tarcísio é um nome presidenciável, aliado do Bolsonaro, e a exposição dessas conversas interfere diretamente no pleito eleitoral do ano que vem, numa tentativa de desgaste político da oposição ao governo Lula. Mensagens privadas de conversa entre pai e filho, expostas de forma gratuita, apenas para gerar narrativas, matérias de jornais e manipular a opinião pública. E ninguém fala nada. Mas, galera, o Brasil assistiu Alexandre de Moraes promover uma busca e apreensão em empresários, e mais especificamente em cima de uma pessoa que enviou uma figurinha num grupo privado, numa conversa privada. Uma figurinha. Tipo na Alemanha Oriental, quando as cartas das pessoas eram abertas para ver o que elas conversavam, para ver se elas estavam falando mal do governo. Alexandre botou a Polícia Federal atrás de uma família após um bate-boca no aeroporto de Roma, e o pior, ninguém nunca pôde ver as imagens do que realmente aconteceu para saber se a versão do Alexandre era mesmo verdadeira. Aliás, as notícias contam que, na verdade, foi o oposto do relatado pelo ministro. Coisas que nunca vamos saber. E ficou por isso mesmo. Mas continuando. Isso aqui é gravíssimo. Em outro momento da denúncia, a Polícia Federal diz, abre aspas, o contexto dos diálogos demonstra que os investigados atuaram em ação coordenada com as defesas de outro réu, com o intuito doloso de causar tumulto processual, em clara tentativa de subverter a lógica jurisdicional do julgamento da Suprema Corte. Fecha aspas. Então, aqui eles estão falando de mandado de segurança impetrado pela defesa do Felipe Martins e que caiu com Mendonça, via sorteio. Tipo, o universo quis assim. Ou então a PF acha que as defesas tinham como manipular o resultado dos sorteios da Corte. E galera, vocês lembram quando essa notícia foi vinculada, quando geral viu isso? Pois é, todos nós começamos a cobrar o Mendonça pela análise do mandado de segurança, porque, meu amigo, faça alguma coisa. Mas agora a Polícia Federal diz que essa questão, impetrar o mandado de segurança, é tumulto processual. Outra coisa muito grave, a Polícia Federal diz categoricamente que, abre aspas, vale ressaltar que não foi identificado por essa investigação nenhum indício que demonstre ciência ou conhecimento por parte do excelentíssimo senhor ministro sorteado para julgamento do recurso quanto à pretensão dos advogados. Fecha aspas. Então, o nome oficial para a busca de indícios é investigação. A Polícia Federal estava investigando o ministro André Mendonça. É isso. Outra coisa, as mensagens mostram que o Eduardo só teve acesso ao mandado de segurança impetrado no STF após o resultado do sorteio. Então, como poderia ser uma articulação? Nada disso faz sentido algum. É um monte de nada misturado com uma tentativa, na minha opinião, de criminalizar a advocacia brasileira. Ou só para os oposicionistas do Alexandre mesmo. Tanto que enfiaram o advogado do Rumble e da Trump Media no meio desse processo. E isso porque o Bolsonaro pediu para ele um conselho, uma averiguação, algo normal na vida de um advogado. Então, o advogado Martin foi lá nas redes sociais e descascou esse processo inteiro, dizendo que sim, tá rolando uma tentativa de criminalizar a advocacia. E que ideia boa, hein, Pé? Jogar o advogado da Trump Media no meio desse processo enquanto e magnífico por todos os lados. Que ideia boa. Igual do Flávio Dino. Pois é, vocês estão tudo alinhados nas ideias boas. Agradecemos. Mas tá, voltando ao tema anterior. Mandado de segurança da defesa do Felipe é tentativa de subverter o sistema jurisdicional. Mas o Alexandre e o Zanin desenharem o julgamento do Bolsonaro para evitar um pedido de vista é o quê? Belo e moral. E vem cá, alguém se esqueceu de que a defesa do Lula esperou entrar um juiz de plantão para pedir a soltura do Lula e que esse juiz de plantão concedeu o pedido em uma hora? O que aconteceu com esse juiz? Ele foi investigado, ele foi preso, o Lula e o Zanin foram acusados de conluio? Não foram. Mas tá, vamos a outro tópico. O famigerado documento da defesa do general Mário Fernandes, que teria sido enviado ao Bolsonaro, segundo a Polícia Federal, pela própria defesa do general. E aqui eu faço muita questão de dar espaço à defesa do general Mário Fernandes para explicar o que aconteceu. Chance que a Polícia Federal não deu a defesa antes da denúncia. Presta muita atenção.
Querida Bárbara, queria agradecer você pela abertura do espaço para esclarecer o fato que me indignou profundamente. Quero iniciar esse vídeo cumprimentando seus celeros seguidores, no Poder Ser Diferente, pelo especial que você é, e pelo jornalismo sério que você realiza. Eu quero dizer a você, Bárbara, seus seguidores, que não é verdade que eu encaminhei um arquivo de defesa ao ex-presidente da República. Isso não é verdade. E tanto não é verdade que ela toda a Polícia Federal nesse inquérito que investiga o ex-presidente do seu filho. Aliás, nem eu tenho objeto de investigação desse inquérito. Não temos absolutamente nada a ver com esse inquérito. O que ocorre é que eu apresentei a defesa prévia que ela poderá por cliente, com um conjunto de pessoas, um universo de advogados, de alunos de direito, pressionei durante 16 anos, amigos, familiares, pessoas fora de Brasília, que não compreenderam o que está acontecendo. E para compreender o que está acontecendo, eu encaminhei a defesa. Não existe risco nenhum, absolutamente nenhum, em apresentar a defesa, ainda que seja o protocolo. E eu, como tenho experiência nessa área de tecnologia, não sou psicológico, infelizmente não sou, parece uma era, uma década que não existia esse tipo de tecnologia, eu caminhei pelo arquivo Word. Tanto antes de protocolizar, como depois de protocolizar. E veja outro ponto de reflexão importante, o próprio relatório diz que o arquivo comprado no celular do ex-presidente possui o mesmo conteúdo do arquivo protocolado. Aliás, o arquivo comprado no telefone do presidente foi no mesmo dia que o realizado o protocolo de 6 de março. Se houvesse alguma ascendência, subordinação, eu teria encaminhado esse arquivo muito tempo antes e abordado algum tipo de retorno. Mas eu só devo justificativas ao meu cliente. O contrato de prestação de serviço é de com o meu cliente. O meu dever de fidelidade é com o meu cliente. Nenhum advogado, nenhuma autoridade vai poder impor qualquer ascendência sobre mim, porque o meu dever de fidelidade é meu cliente. E nós advogamos de forma séria, respeitando todos os outros. A falta de boa-fé da Polícia Federal, ela é inimaginável. Porque, ao contrário do que se pensa, a autoridade policial também é exigida boa-fé. Ela não agiu com verdade. Ela não agiu com verdade. Ela sequer me procurou para se ouvir. Sabe por que ela não procurou para se ouvir? Porque não existe isso. Vamos supor que eu tivesse apresentado esse arquivo e arquivo. Não apresentei ao ex-presidente. Vamos supor que fosse verdade. Isso não configuraria nenhum tipo de... Aliás, eu vou apresentar uma série de pessoas antes do protocolo. Porque as minhas alegações vão justamente reafirmar a inviabilidade e a possibilidade de inexistência de prova de que a menina do Dupel Bel Amarelo tenha sido apresentada pelo arquivo. E é isso que a gente queria na autoridade policial. Porque é uma covardia a autoridade policial fazer o que fez. Revelar meu nome do advogado que não aparece na lista do advogado que tenta exercer de forma tímida de defesa. Mesmo que todos os outros fatos, todos os outros do Supremo apresentar. Então, isso é uma falta de respeito comigo e com o Supremo profissional. Porque, primeiro, a autoridade policial não pode relatar em seu relatório fato que não é isto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a autoridade policial tem conhecimento, eu que sabe que eu não disse isso. E aí conclui que existe vínculos de hierarquia. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É um absurdo que no Brasil hoje as autoridades devem ser fiscalizadas só os civis e os advogados. Portanto, eu peço desculpas pela indignação, mas eu estou agradecendo a você de dizer que eu sou a Iaquim Verá, que eu não apresentei essa defesa do ex-presidente. Isso não é verdade. Mas apresentei a um conjunto de pessoas que eu falei com as defesas porque eu nunca pediu e eu não roubo no jogo do processo. Então, agradeço a você e colocarei sempre à disposição para esclarecer tudo que este processo exige público, filmado, etc. Beijo grande para vocês. Acho que não dá para ser mais claro do que isso, né? Vocês estão conseguindo compreender o que aconteceu? A indignação do doutor diz muito sobre os tempos que estamos vivendo. E aqui ponto chegou a Polícia Federal. Seguindo para outra parte da denúncia da PF, a anistia está vinculada às sanções. Parece que temos um Sherlock Holmes aqui, hein? Cara, se for pra prender quem falou sobre isso, tem que prender a mídia inteira, os integrantes do governo americano. Enfim, tem que pelo menos investigar geral. É de conhecimento público e notório que as sanções americanas no Brasil são de ordem política e não comercial. Analistas de todas as emissoras dizem isso o tempo todo. Alexandre não foi sancionado por desvio de dinheiro, ele foi sancionado por violações dos direitos humanos. E o único remédio para o que acontece no Brasil hoje em dia é a anistia. É a única forma de tentar uma pacificação. E estamos falando isso desde 2023. Aliás, semana passada, isso foi matéria de jornal, o governo Trump planeja mais sanções ao STF após reunião. E deixa eu abrir aspas para um trecho. A Casa Branca estuda sancionar a lei Magnitsky, a mesma usada contra Moraes, os ministros que condenarem o ex-presidente por golpe de Estado. As sanções só não deverão ocorrer caso uma anistia seja aprovada pelo Congresso Nacional antes da condenação. O que é improvável. Fecha aspas. E mesmo que ninguém estivesse falando sobre isso, era só ler a carta do Trump onde ele diz: deixem o Bolsonaro em paz.